Queridos irmãos, eu quero refletir com vocês hoje sobre o brutal homicídio da cantora evangélica Sara Mariano à luz da Palavra de Deus. Afinal de contas, o que a Bíblia diz sobre esse tipo de acontecimento? Eu confesso que não conhecia Sara Mariano antes dessa barbaridade, mas eu quero externar aqui aos familiares e amigos os meus sentimentos. Somente vocês e Deus sabem o que vocês estão passando agora. E a minha oração é para que o Espírito Santo conforte, console vocês neste momento tão difícil, em nome de Jesus. Sara Mariano era uma talentosa e querida cantora gospel oriunda de Salvador, na Bahia, muito apreciada pela comunidade evangélica onde ela estava inserida. No entanto, a sua vida foi tragicamente interrompida em um crime brutal que deixou a igreja evangélica brasileira atônita diante de todos os fatos em que ocorreu. Com a sua morte, deixa órfã uma filha de 11 anos de idade. Sara desapareceu ao sair para participar de encontros religiosos em Camaçari e Dias d'Ávila, mas infelizmente o seu corpo foi encontrado dias depois em uma região de mata próxima. O principal suspeito do crime, pasme, é o marido, o pastor Ederlan Santos Mariano. A investigação revelou que Ederlan planejou o assassinato com um mês de antecedência e foi apontado pelas investigações que ele mantinha um relacionamento tóxico e violento com sua esposa, a cantora Sara. O triste destino de Sara repercutiu profundamente e serve como um alerta sombrio sobre a realidade do feminicídio, especialmente dentro da comunidade evangélica, ressaltando a importância de abordar esse assunto para prevenirmos a violência doméstica. É sobre este infeliz, porém importante assunto que vamos tratar aqui hoje. Querido, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corguzinho aqui, e muito obrigado por assistir a mais este vídeo. Obrigado pelo like, por se inscrever no canal. Lembre-se também de ativar as notificações para ser informado pela plataforma sempre que houver conteúdo novo disponível. O nosso canal é exclusivamente cristão, voltado para o povo de Deus, portanto o conteúdo aqui é para abençoar a sua vida, a sua família, fortalecer a sua fé. Amém? Na descrição do vídeo eu deixei o link para você conhecer a Bíblia de Estudos Apologética. Dá uma olhada porque vale muito a pena. E ao comprar pelo link você está apoiando financeiramente o canal. O meu muito obrigado e que Deus te abençoe sempre em nome de Jesus. Querido, eu quero deixar claro que esse vídeo não é para julgar os envolvidos. Tem muita gente difamando a vítima, dizendo que ela adulterava, outras coisas. Eu sei que ela não está aqui para se defender das acusações e se ela eventualmente fez algo contra Deus relativamente ao casamento dela, nada justifica o resultado final, ou seja, o seu homicídio, a sua morte. Como eu disse, já tem muitas pessoas fazendo isso, tem muitas pessoas julgando a cantora Sara Mariano e eu não quero engrossar esse coro. Eu sou pastor e não fui levantado para ser juiz sobre a vida de ninguém, glória a Deus por isso. O julgamento, eu entendo que pertence tão somente ao Senhor Jesus, ao Criador, e tão somente a Ele. Eu fui chamado para pregar a palavra, eu tenho muita consciência disso. Eu fui chamado para semear o evangelho da paz, do amor, do arrependimento aos pecados e da salvação. E é para isso que eu estou aqui, para juntos nós refletirmos sobre tudo o que aconteceu à luz da palavra de Deus e também para alertar você que me ouve para que esse caso, esse tipo de situação nunca mais se repita, para que esse tipo de tragédia nunca mais volte a ocorrer, em nome de Jesus. Por isso, você precisa compartilhar este vídeo no grupo da sua igreja, com familiares, amigos, pessoas que eventualmente você saiba que estejam passando por violência doméstica. Em nome de Jesus, esse mal caiu por terra em nome de Jesus. Amém? O trágico fim de Sara Mariano nos leva a uma profunda reflexão sobre a violência doméstica e como ela se choca frontalmente com a doutrina de amor e paz ensinada pelo nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. As ações de Ederlan, ao planejar e executar um ato tão violento contra a sua esposa, contrariam diretamente as palavras de Jesus. Por exemplo, em Mateus capítulo 5, verso 9, onde está escrito: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Ao invés de ser um pacificador,
Ederlan escolheu o caminho da violência, uma escolha que Jesus condena em Mateus 26:52, onde está escrito: todos os que desembainharem a espada, pela espada morrerão. Olha que decreto forte. O amor que Deus ordena entre marido e mulher é ilustrado em Efésios capítulo 5, versos 25 a 28, onde os maridos são instruídos a amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. A relação entre Sara e Ederlan deveria refletir esse amor sacrificial e honroso, mas infelizmente, meus queridos, o que ocorreu foi justamente o contrário, ou seja, a relação deles foi marcada pela violência e pela opressão. Por outro lado, vamos considerar também a questão do adultério, como existem muitas pessoas dizendo por aí. Mais uma vez, eu quero deixar claro para você que eu não estou fazendo nenhuma acusação, nenhuma suposição, nenhum levantamento falso, nada contra a irmã Sara Mariano. Até onde eu sei, não existe nada de concreto nesse sentido. Mas apenas para fim deste estudo, vamos supor que ela tenha traído o marido. O que a Bíblia diz a respeito disso, em especial depois de Jesus Cristo? Para responder a essa questão, eu quero te lembrar sobre a passagem da mulher adúltera, encontrada no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 a 11. Esta é uma lição poderosa sobre misericórdia, justiça e principalmente sobre a atitude de Jesus diante do pecado e da violência. Naquele caso, a mulher havia sido pega em adultério, ou seja, não havia dúvida nenhuma quanto a isso. Então, quando a mulher é levada a Jesus pelos escribas e fariseus, que queriam apedrejá-la conforme a lei mosaica pelo seu pecado, Jesus disse assim: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Amados, um a um começaram a se afastar as pessoas, até que somente Jesus e a mulher permaneceram. Jesus, diante disso, não a condenou e disse: se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai-te e não peques mais. Amados, essa atitude de Jesus mostra claramente para nós que mesmo diante de um erro gravíssimo, ele, Jesus, escolheu a compaixão e o perdão ao invés da violência. Isso nos ensina que não cabe a nós julgar ou punir com violência quem quer que seja pelo pecado que seja, mas sim buscarmos sempre a restauração e o amor, como Jesus nos ensinou. Além disso, a Bíblia também diz em Provérbios, capítulo 6, de 16 a 19: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que são detestáveis para ele: olhos altivos, língua mentirosa, preste atenção, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos malignos, que planejam o mal, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Percebe, querido, que a palavra de Deus é toda contra as atitudes que aconteceram em torno desse triste fato? Salmos de número 11, verso 5 diz: o Senhor examina o justo, mas o ímpio e a quem ama a violência, a sua alma odeia. Deus odeia a pessoa que pratica violência. Salmo de número 140, versos 1 e 2 diz: livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos, que maquinam maldade no coração e estão sempre fomentando guerras. Percebe, amado? A palavra de Deus, ela não deixa dúvidas. Ela é clara no que tange à violência, ela é clara no que tange à covardia, aos crimes premeditados. Portanto, meus queridos irmãos, conforme confrontamos a situação, a morte de Sara Mariano, com a palavra de Deus, percebemos o quão distante estava Ederlan dos ensinamentos de Cristo. Mais uma vez, meus irmãos, eu quero deixar claro, eu não estou julgando a pessoa de Ederlan, não estou abordando a motivação dele, a razão dele, não estou, muito menos, estabelecendo uma sentença nem punição. Como eu disse, isso não me compete. O que eu estou fazendo é analisando o fato do homicídio que ele cometeu contra a afinada esposa e não o destino dele. Percebe a diferença? Em 1 Coríntios, capítulo 13, versos 4 a 7, a Bíblia descreve o amor como sendo paciente, como sendo bondoso e que não procura os seus próprios interesses.
A violência exercida por Ederlan não apenas contradiz essas virtudes, mas mancha a santidade do matrimônio, uma instituição sagrada que foi estabelecida pelo próprio Deus. Enfim, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é contrária à violência e principalmente contra homicídios premeditados. Nesse tipo de coisa age o maligno, porque ele veio para matar, roubar e destruir a vida das pessoas. Agora eu quero te fazer uma pergunta, um questionamento. Quantas vidas foram destruídas neste homicídio? O que farão os familiares de Sara Mariano após essa situação? Os pais, a filha de Sara Mariano. E do marido, Ederlan, que cometeu esse crime, essa barbaridade, que vai para a prisão? O que vai acontecer com ele nos próximos dias e nos próximos anos? Queridos, pense comigo. Quantas vidas foram destruídas aqui, seja direta ou indiretamente? E se eles estavam à frente de um ministério, o que é que vai acontecer com as ovelhas? Eu não sei se eles estavam à frente de um ministério, de uma igreja, mas se eventualmente estiverem, o que é que vai acontecer com essas ovelhas? Você percebe, querido, que o pecado de um prejudica a vida de dezenas, talvez centenas, milhares de pessoas? Você percebe que isso é muito mais sério do que a gente pode enxergar? E o que isso pode provocar para gerações futuras? Queridos, quantos sonhos foram destruídos aqui? Quantos projetos, planos, realizações que nunca acontecerão? É tudo muito triste e nós precisamos refletir sobre isso, para que sirva de aprendizado para nós que ficamos. Amém? Viver em um ambiente seguro e amoroso é o que nós todos desejamos. No entanto, às vezes, nós nos encontramos em situações desconfortáveis e até mesmo perigosas, muitas vezes causadas por indivíduos que não têm os melhores interesses em mente. Nós precisamos aprender a detectar os sinais de uma pessoa potencialmente perigosa, violenta. Pode ser uma tarefa delicada, mas é muito importante que todos nós estejamos sempre muito atentos. Um dos sinais mais comuns é o controle excessivo. Uma pessoa que deseja dominar cada aspecto da vida de outra pessoa, desde as amizades até as escolhas de vestuário. Esse comportamento pode se estender a um ciúme excessivo, que não é apenas desproporcional, mas também pode ser sufocante. O ciúme pode ser um reflexo de insegurança, de possessividade, e quando se manifesta em excesso, pode levar a comportamentos perigosos. Fique muito atento a isso. Além disso, as mudanças rápidas de humor são outro indicativo de alerta. Uma pessoa que muda de um estado emocional calmo para um estado de raiva intensa pode estar lutando com problemas internos, o que pode se manifestar em comportamento violento se não for tratado. É também fundamental observar como alguém lida com críticas ou mesmo rejeição. Uma pessoa que reage de maneira explosiva ou violenta a situações adversas pode ser perigosa, pode ser um indicativo. Abra os seus olhos. A inabilidade de aceitar críticas ou lidar com a rejeição de maneira saudável pode levar a comportamentos de vingança ou mesmo violência. A compreensão e a comunicação são fundamentais para resolver desentendimentos e fortalecer os relacionamentos. No entanto, se você notar esses sinais alarmantes em alguém, principalmente pessoas próximas, é muito importante, é crucial tomar medidas para proteger a si mesmo e a outras pessoas, procurando apoio de amigos, familiares e, se for necessário, as autoridades competentes. A tragédia da irmã Sara Mariano é um lembrete doloroso de que a violência pode se esconder nos lugares mais inesperados, menos prováveis. E reconhecer os sinais de perigo é o primeiro passo para proteger a si mesmo e aos seus entes queridos. Amém? Queridos irmãos e irmãs, a dolorosa história de Sara Mariano deve ressoar em nossos corações como um alerta sério. A violência, seja ela física, emocional ou psicológica, é uma chaga que pode crescer e causar danos irreparáveis. Portanto, meus queridos, não permitam que o silêncio encubra a violência. É nosso dever de cristãos proteger e amar uns aos outros. Se você testemunhar ou sofrer qualquer tipo de violência, denuncie. Busque ajuda junto às autoridades competentes e ajude outras pessoas que não tenham força para resistir ao mal. Só assim podemos honrar a vida e os ensinamentos de amor e paz que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Amém?
O nosso Deus, amado, é Deus de vida abundante. Por isso, não aceite nada menos que isso para você. Que a dolorosa história de Sara Mariano nos motive a buscar e seguir fielmente na palavra de Deus, criando relacionamentos saudáveis, cheios de amor, respeito, admiração, honra e compreensão, refletindo assim a verdadeira natureza de Jesus Cristo nas nossas vidas. Ficamos por aqui no vídeo de hoje e agora eu quero saber a sua opinião nos comentários abaixo. O que é que você pensa sobre esse infeliz caso de Sara Mariano? Você já passou por algum tipo de violência? E se passou, como é que você resolveu o problema? Muito obrigado por ter me assistido até aqui e eu quero te convidar a continuar comigo em mais um vídeo que vai edificar a sua fé. Eu separei 2 sugestões de vídeos que estão aparecendo para você exatamente agora, para você continuar a crescer na fé cristã. Basta clicar em qualquer um deles. Eu te vejo lá dentro e que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.